Bom, Davi, a gente vai falar sobre alguns temas que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, que as pessoas estão citando cada vez mais, tendo um mínimo de conhecimento de algumas pessoas e nenhum conhecimento da grande maioria delas. Então, usam de forma errada. Então, eu queria aproveitar essa conversa também para a gente esclarecer algumas coisas, dar alguns conceitos, uma coisa meio didática. Mas antes disso, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Qual é a tua área de especialidade aí, atuação, quais os seus temas mais pungentes, digamos assim. Perfeito, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Davi Magalhães, sou professor de Relações Internacionais na FAP, na PUC. Minha graduação, meu mestrado e meu doutorado foram na área de Relações Internacionais. O meu mestrado foi sobre neoconservadores, política externa. Depois eu fui mais para a área de segurança internacional no meu doutorado. Quando eu retorno, há mais ou menos 5, 6 anos, eu tenho retornado à discussão sobre direitas, política internacional, transnacionalização da direita radical, da extrema-direita, e foi essa a razão pela qual, inclusive, eu, junto com outros colegas, fundamos o Observatório da Extrema-Direita, onde eu também sou coordenador dessa iniciativa, que a ideia de certa maneira, esclarecer um pouco sobre essa confusão que paira na opinião pública, na grande imprensa. Então, o que é fascismo, nazismo, direita radical, extrema-direita, né? E a ideia era ter essa interface com a opinião pública, com a imprensa, ocupar um espaço importante na qualificação do debate público e com projetos acadêmicos também. Então, o Observatório cumpre essa função de interface com a opinião pública, com a sociedade civil, sem abrir mão dos seus projetos acadêmicos. A gente tem um grupo de estudos, vamos fazer simpósios abertos, simpósios fechados, tem projetos de pesquisas aí em andamento. Então, eu tenho me engajado bastante com o observatório, que tem sido a minha principal linha de atuação no debate público e na academia. Tudo bem, então, um tema que eu gostaria de sugerir para a gente começar a falar, ele foi abordado por você num artigo que você me mandou, publicado em novembro de 2018 no Estadão, que é sobre o globalismo, né? E aí o título do artigo era Quem tem medo do globalismo? E logo ali no terceiro ou quarto parágrafo, você escreveu o seguinte, abre aspas, depois você diga se confirma ou nega isso, hein? Foi Milor Fernandes quem disse certa vez que as ideias, quando envelhecem nos Estados Unidos e na Europa, vêm se aposentar no Brasil. Complemento. Quando elas chegam aqui, de andador e fralda geriátrica, são recebidas como se tivessem saído da maternidade, com o tão alardeado marxismo cultural, não foi diferente. Mas antes de entrar nesse outro tema, né, marxismo cultural, que dispara aí uma série de gatilhos, você podia fazer uma breve definição do que é o globalismo? Ele existe, é uma teoria da conspiração ou uma invenção para justificar qualquer outra coisa? E aí, nesse caso, seria importante esse conceito ser martelado e massificado na opinião pública até que ele se torne o inimigo necessário a ser eliminado por um eventual cruzado moderno. Perfeito. Carlos, acho que a primeira coisa, então, é tentar separar, distinguir, do ponto de vista do fenômeno, nas relações internacionais, o que é globalização e o que é globalismo. Porque existe uma confusão permanente em torno dessas duas terminologias. Globalização é sim um fenômeno catalogado, estudado, compreendido, tem estudiosos que se debruçaram, dedicaram a vida para compreender esse processo. Falam de 3 ondas de globalização, desde as grandes navegações, enfim, há um esgotamento até dos estudos sobre globalização, que é um fenômeno em geral impessoal, que não é um fenômeno que vem do privado e, de certa forma, promove uma interconexão econômica, cultural e política, e que
ele é puxado por uma dimensão, por um vetor econômico que acaba carregando outras dimensões sociais, políticas e culturais. Então, globalização é esse fenômeno impessoal, espontâneo, no campo da economia política internacional, um fenômeno facilmente catalogável e bastante estudado. O globalismo, por sua vez, não tem nada a ver com esse fenômeno econômico. Ele é, de acordo com aqueles que acreditam no fenômeno, é um esquema político de dominação global. Esse esquema ele é constituído por uma elite, que eles chamam de elite globalista. Quem faz parte dessa elite globalista? Líderes políticos progressistas, tipo Macron, Trudeau, Biden, né, agora Olaf Scholz, fundações, tipo fundações Bill Gates, grandes fortunas como George Soros, ONGs internacionais e também burocratas não eleitos em organismos internacionais. Eles fazem questão de colocar essa terminologia, né? São burocratas que estão encastelados e têm um projeto de dominação que começa no campo da cultura para depois se espraiar num governo mundial, tá? E no campo da cultura é justamente a ideia de disseminar o que eles chamam, por isso que geralmente o globalismo vem acoplado, é quase que um termo siamês ao marxismo cultural. Então, o marxismo cultural seria essa expansão hegemônica de uma cultura progressista, sem a qual seria impossível a criação de um governo mundial, E um desculpa, projeto de dominação essas global. pessoas que você citou aí, organismos e tal, eles se classificariam ou estariam enquadrados naquela categoria do deep state ou estado profundo? Se mistura ou é uma outra coisa? Sim, a tese do QAnon, que atribui todos os problemas do governo Trump, a falta de governabilidade do governo Trump a um estado profundo, o deep state, que estaria entrincheirado no governo americano, mas com conexões transnacionais com esses grupos. Né? Então, é porque ali no caso do deep state do QAnon, que é essa teoria conspiratória de uma franja da extrema-direita americana, a gente tem a conciliação de determinados setores da sociedade, da política americana, eles macomunados com esse projeto de dominação de elites globalistas. Tá? Então, coloca artistas de Hollywood, grandes figuras, a família Clinton. Então, todos esses atores estariam, né, articulados com essa elite globalista internacional. Então, você fez muito bem lembrar de que existe, né, uma teoria conspiratória que trata de uma maneira bastante peculiar a ideia do globalismo, mas ela está tanto lá quanto cá. E assim, como é que eu encaro esse problema? Eu encaro pensando que o globalismo, embora não exista como fenômeno objetivo, catalogável nas relações internacionais, ele existe na percepção, no campo perceptivo de formuladores de política doméstica e política externa. Então, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, os três principais atores, as três principais figuras que conduziram a política externa acreditavam fielmente na existência desse esquema. Eu estou falando do Eduardo Bolsonaro, eu estou falando do Felipe Martins e do Ernesto Araújo. São os 3 pontos, o núcleo duro dessa franja antiglobalista dentro da Cruzada política externa. antiglobalista. Isso, da cruzada antiglobalista. Eu costumo dizer, né, à medida que a percepção das relações internacionais ela se reflete na política externa, o globalismo se torna uma realidade. Né? Uma vez que você tem essa crença, né, de forma muito arraigada nesses formuladores de política externa, ele se torna uma realidade porque a nossa política externa começa a reagir a esse fantasma. Né? Então, isso é muito interessante. Eu costumo usar o exemplo do papel da percepção nas cartografias medievais e como isso inibiu ou promoveu a ação.
Você pega as cartografias do final da Idade Média, começo do Renascimento, ali mostra os oceanos povoados de monstros, bestas feras. Isso, de certa forma, inibiu por muito tempo, essa fantasia, inibiu por muito tempo navegadores de se lançar ao mar e aos grandes descobrimentos. É só fazer um gancho que tem a ver, por exemplo, tem aquele livro No Coração do Mar, que é um livro que recria a história do navio baleeiro que saiu lá de Nantucket, nos Estados Unidos, que inspirou a história do Moby Dick, né? Moby Dick é inspirado numa história real. E chega um determinado momento que eles estão lá naufragando e aí tem a possibilidade de pegar o bote e ir para uma ilha e alguns não queriam, exatamente por causa disso, porque os mapas, Perfeito. já século XIX, acho que já era século XIX, eles em pânico, porque achavam que havia monstros, seres de duas cabeças que iam devorá-los, canibais. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. No final das contas, é um mapa cognitivo, né? É isso que é importante. Tem um autor, que é o Robert Jervis, é um autor na academia, entre os estudantes, pesquisadores de relações internacionais é conhecido. Ele escreveu um texto, um artigo que depois vira livro, que chama Perception and Misperception in International Relations, a questão da percepção e da falta de percepção nas relações internacionais. Justamente chamando a atenção para essas lentes cognitivas através das quais a gente lê a realidade, porque o formulador não necessariamente ele reage à realidade objetiva, né, neutra. Ele reage a partir de como essa realidade é filtrada por suas percepções, fantasias, ideologias. Vieses cognitivos, né? Perfeitamente. Tem um campo na análise de política externa que chama análise cognitiva, que vai estudar o tomador de decisão a partir das suas convicções, fantasias, ideologias, experiências pessoais. Então, esse grupo, eles vão construir uma política externa a partir da construção desse inimigo, esse moinho de vento, e a atitude não deixa de ser menos quixotesca, de tentar combater os fantasmas, essa entidade globalista sobre todos os aspectos. Tá? Então, o globalismo é essa construção, essa percepção de uma elite global que tem um projeto de dominação planetária, que quer estabelecer um governo planetário, mas antes, para que esse governo vingue, eles precisam espraiar as suas ideias, as suas ideologias, e essas ideologias em geral, uma agenda de direitos humanos, progressista, meio ambiente, antifamília, antitradição, para que, uma vez assentadas as ideias, o projeto político consiga se realizar. Você fez uma referência aí a 3 figuras interessantes, que a gente vai falar bastante sobre eles, que são Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, né, assessor internacional da Presidência da República, e o ex-chanceler Ernesto Araújo. E aí eu queria ver se você poderia fazer qual a conexão possível, porque quando eu penso nesses 3 nomes, é impossível não pensar no recém-falecido Olavo de Carvalho. E aí quando você menciona esse espraiamento, se ele vale para um lado, ele também vale para o outro. Né? E quando você pensa em Olavo de Carvalho, aí eu pergunto, que era um antiglobalista, seria ele que é considerado o guru, né? Ele está no centro e essas 3 figuras, né, vamos usá-las como referência para exemplificar esse fenômeno que foi, não sei se importado para o Brasil. O Olavo de Carvalho está ali em cima, mas quando a gente pensa em Olavo de Carvalho, a gente tem que fazer referência a outras 2 figuras, que são o Steve Bannon, nos Estados Unidos, que já foi do mercado financeiro, atuou como produtor de cinema, até recebe royalties daquela série Seinfeld, né? Tem podcast, foi chefe de gabinete do Trump, né? O maestro, aparentemente, da eleição dele, controlando aquelas redes de fake news, Cambridge Analytica, aquela história toda. E um outro cara que é o russo Alexander Dugin, que está de novo aí nas paradas de sucesso por conta da confusão lá na Rússia e na Ucrânia. E aí a gente estava conversando aqui antes, né? A gente estava falando do livro do Benjamin Teitelbaum, americano, Guerra pela Eternidade, que eu comentei que eu comprei quando eu estava morando nos Estados Unidos, em inglês,
E aí estava mudando para cá, estava encaixotado, precisava ler, tive que comprar a versão em português, né? Estou com 2 livros aqui. E foi interessante porque a versão dos Estados Unidos tem a foto do Bannon na capa e atrás tem uma foto em que o Teitelbaum está, e ali aparece o Bannon, o Olavo de Carvalho, o próprio Teitelbaum, né, na recepção, e figuras da extrema-direita cristã dos Estados Unidos. E na versão brasileira, não tem foto nenhuma. Não sei se por questão de direito autoral, ia ficar mais caro o livro e tal. Então, acho que perde, né? Inclusive no título brasileiro, na versão americana, é Guerra pela Eternidade, dentro do círculo da extrema-direita de Bannon, dos fiadores, né, do poder global, uma coisa assim. E aqui no Brasil é o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista, né? Parecem coisas desconectadas. E aí no livro do Teitelbaum tem uma passagem que eu acho interessante, várias, né? Mas uma é que ele relata a chegada do Dugin para um encontro com Bannon em Roma e descreve como é que o Dugin caminhou pelo hotel, subiu e tal. E na entrevista que o Teitelbaum fez com o Dugin Hotel suntuoso, eu lembro da descrição ele dele. caminha pelas ruas, ali perto da Praça do Povo, e aí o Dugin não gostou de saber que o Teitelbaum sabia daquele encontro, porque em tese era para ser uma coisa sigilosa, né? E em outro momento o Teitelbaum disse que teve uma conversa de 2 horas em off com o Bannon, que o Bannon falou, converso com você, mas essa conversa aqui você não vai gravar e você não pode usar. E ele relata que ficou um pouco atordoado, foi a impressão que eu tive, assim, com ela. Quer dizer, o que o Bannon teria contado em 2 horas de conversa ao Teitelbaum que não está no livro e que deixou o autor, que é um estudioso de extrema-direita também, né, de tradicionalismo, atordoado, né? Então, essa minha pequena palestra aqui, misturando e fazendo confusões demais, eu queria que você amarrasse tudo isso. Olavo, então você tem essas figuras no Brasil, essas 3 figuras aí, Eduardo Bolsonaro, e depois a gente quero falar mais sobre ele, Ernesto Araújo e Felipe Martins, em cima deles Olavo de Carvalho, com essas 2 conexões internacionais e todas as suas capilaridades, né? E aí tem esse livro, e se existe um plano para um lado, aparentemente, pelo que eu vejo aqui, tem um plano para o outro, né? O que você pode falar dessa confusão que eu fiz aí? Vamos lá. Não tem confusão nenhuma. Carlos, a tese do livro, em geral, é a seguinte, né? Você tem a figura do Steve Bannon, e o Steve Bannon ele está por trás da ascensão do Trump, então era uma espécie de intelectual orgânico do Trump e, consequentemente, do trumpismo. O Steve Bannon perfilado dentro de uma corrente da extrema-direita, é uma das tantas correntes que a extrema-direita tem, tá? Uma corrente da extrema-direita chamada tradicionalismo ou filosofia perene. Assim, em linhas gerais, uma corrente completamente contrária à modernidade liberal, ao iluminismo. Eles querem retroagir para o período anterior ao Renascimento, tá? Então, agenda de direitos humanos, o igualitarismo moderno, tudo isso faz parte desse entulho ocidental que foi criado principalmente e ganhou força a partir do iluminismo. Tá? Então, qual que é a forma que eles vão buscar retroagir, restaurar as raízes pré-modernas a partir de grandes tradições religiosas que levam à ideia de transcendência absoluta. Então, você tem alguns pensadores que abriram esse caminho, que é o René Guénon, no primeiro momento, e depois o Évola, tem todo um debate em que medida ele Yuri Zévola, então que tem todo um debate em que medida o Évola pertence ou não pertence a esse tradicionalismo, né? Tem uma série de discussões, não sei se acho que nem é conveniente entrar aqui porque entra em detalhes bastante peculiares da ideologia tradicionalista, e tem o Frijot Chuon, que é um muçulmano, né? Tanto o René Guénon quanto o Chuon dentro de uma tradição islâmica, e o Évola vai lá buscar no hinduísmo tradicionalista
às fontes antimodernas e de transcendência a uma ideia de unidade. Existe uma unidade absoluta de todas dessas religiões tradicionalistas, tá? Então, é interessante como eles vão buscar nesse mundo pré-moderno religioso a forma de transcendência contra ao mundo materialista, liberal, igualitarista, moderno, tá? Então, a tese do Teitelbaum é que o Steve Bannon estaria vinculado a essa corrente tradicionalista e estaria por trás não apenas do Trump, mas por trás de uma articulação, de uma espécie de internacional tradicionalista. Tá? O outro autor que o Teitelbaum atribui como tradicionalista, e que aí eu já tenho algumas objeções, porque eu conheço muito bem esse autor, é o Olavo de Carvalho, né? Um ideólogo que, assim como o Steve Bannon estaria para o Trump, assim como o Olavo de Carvalho estaria para o Bolsonaro, uma espécie de intelectual orgânico, para não dizer eminência parda do governo, aquele que está ali do lado no processo decisório, assessorando, né? Ainda que não esteja de lado fisicamente, né? Porque ele estava exilado na Virgínia, mas liderando da Virgínia. Mas o Bannon era o chefe de gabinete, né? É outra coisa. Não, o Bannon sim. O Bannon sim. Mas, então, aí você tem essa conexão. Bannon, Trump, Olavo de Carvalho, Bolsonaro, e a outra conexão que ele faz é do Dugin com o Putin, tá? Não tenho dúvida que o Bannon foi muito influente, principalmente na campanha do Trump. Depois eles se separam, o Bannon é meio que expulso do governo e o Trump fala mil horrores do Bannon, tá? Então, ainda assim, o Bannon atuou na campanha de reeleição do Trump, etc., mas é uma persona não grata, se tornou uma persona não grata dentro da Casa Branca. Agora, me causa um pouquinho de incômodo, eu diria, Carlos, que fazer essa comparação entre Bolsonaro Olavo de Carvalho e sua incidência, sua influência sobre o Olavo de Carvalho, sua incidência sobre o Bolsonaro, e o Putin como se fosse paralelo e sua influência, o Dugin e sua influência sobre o Putin. Tá? Então, a simplificação, esse paralelismo, que quando a gente simplifica, aí é ladeira abaixo, né? Pois é, olha só, quando eu estudo extrema-direita russa, eu me fio basicamente em dois grandes autores e pesquisadores que estudam esse tema, assim, não é de agora, porque virou um modismo, né? Estudam há 30 anos esse tema, que é a Marlene Laruelle e o Andres Ullmann, são dois historiadores, pesquisadores da extrema-direita russa. E ambos eles são muito categóricos em relação à influência do Dugin sobre o Putin. Eles dizem o seguinte: o Dugin ele é muito mais conhecido fora da Rússia do que dentro da Rússia. Tá? Então, ele vai dizer, tem alguns momentos, final dos anos 90, quando o Dugin lança seu livro Fundamentos da Geopolítica, que combina geopolítica clássica com geopolítica eurasiana e tal, ele passa da aula na Academia Militar Russa e se torna assessor da Duma, em 99. Depois ele tem o parlamento, né, russo? Isso, a Duma, o parlamento, a Câmara Baixa. E depois disso, então a retração, inclusive sobre Putin. Né? A primeira fase do governo Putin, e aí eu utilizo outro grande historiador de Rússia, pesquisador de Rússia aqui do Brasil, que é o Ângelo Segrilo, que eu concordo com ele, os primeiros dois governos do Putin são ocidentalistas moderados. Né? O Putin se alinhou com o Bush na guerra ao terror, não tinha essa retórica fortemente anti-ocidente, e foi um momento que o Dugin teve influência nenhuma no governo, pelo contrário, ele foi um momento itinerante, que ele vai dialogar muito mais com outras direitas mundiais. Essa história da guerra ao terror também o une ao Putin, porque a Rússia era alvo, né, de ataques chechenos ali, né? Aquela história do teatro, né? Perfeito, né? Então, foi uma espécie de carta branca que o Putin queria receber. Bom, já que vamos combater o islamismo radical, fundamentalista, você quer combater o terrorismo, chamado terrorismo islâmico? Você vai lá e eu vou fazer o que tiver que fazer aqui dentro. Exatamente. Você não vai reclamar. Exato. Esse é o problema, que inclusive vai depois afastar Putin e o Bush, porque ele vai tratorar a Chechênia, né, vai passar
tentar terraplanar a Chechênia, e os Estados Unidos começam a criticar abusos de direitos humanos por parte do Putin. Assim, poxa, né? Que tipo de double standard é esse, Estados Unidos? Né? Afeganistão, depois Iraque, de repente você está criticando aqui a forma Ele vai como tem lembrar, pô, vou combatido. lembrar do Saddam Hussein. Não, não, pode ir para o Kuwait, tá tranquilo, pode ir. Perfeito, E depois... perfeito. Então, assim, nesse primeiro governo, nos 2 primeiros governos do Putin, o Dugin sai. Ele vai virar um ideólogo da direita radical no mundo. E é interessante porque o Dugin é uma bricolagem de tendências ideológicas da extrema-direita. Ele une, né, o que a gente chama de geração da Revolução Conservadora, que é um grupo de ideólogos que surgiu no entreguerras na Alemanha da República de Weimar, como o Carl Schmitt, o Oswald Spengler, o Ernest Junger. Ele adora esses pensadores, que estão basicamente na antessala do fascismo, do nazifascismo alemão. Ele reúne também a nova direita francesa, Alain de Benoist, Guillaume Fay. Ele pega correntes tradicionalistas do Guénon, do próprio Julius Evola. Ele traduz o livro do Julius Evola, né? Ele foi o Metafísica da Guerra, ele traduziu. Mistura com Heidegger, ele adora Heidegger. A gente sabe que o Heidegger tem parte das suas ideias, né, são muito admiradas pelo edifício da extrema-direita, e ele mesmo se filiou ao Partido Nazista, no mesmo ano que o Carl Schmitt também se filiou ao Partido Nazista. Então ele mistura isso com filosofia neo-eurasiana, com geopolítica clássica. Então, assim, é uma mistura meio salubre de diversas correntes da extrema-direita. Ele fala diversas línguas, ele fala português quase que fluentemente, Carlos. Vi uma Ele matéria da vem para Folha aí que ele fala português e gosta de bossa nova. isso, isso eu consigo entender, né? É a matéria do Zanini, até o Zanini veio conversar comigo antes Isso. de fazer essa publicação. Meu Isso amigo realmente Fábio eu não Zanini, eu compreendi. bato muito na Folha, mas o Zanini é meu amigo. O Zanini, mas enfim, eu até falei para o Zanini depois, né, que eu achei um pouquinho até a matéria, de certa forma, laudatória com os duguinistas aqui do Brasil. Ele entrevistou alguns duguinistas, pessoal da Nova Resistência, mas enfim, o que acontece? Ele fala espanhol, inglês, ele fala Nova francês. resistência de duguinista é a coisa mais leve que se pode dizer, né? É, Que tem várias acusações aí de vínculos com o neofascismo e tal, né? Uma história bem não, complicada, né? do próprio Dugin, né? O Dugin, ele começa a sua carreira intelectual num grupo que ainda surge no final do período soviético, que é um grupo de ocultismo neonazista, né? Então, ele funda o Partido Nacional Bolchevique, que é uma versão cosaca do Nacional Socialista. Até a bandeira do Partido Nacional Bolchevique é Lembrando, muito você parecida com falou a bandeira do nacional nazismo. socialista. Vamos deixar claro logo, né, que não é de esquerda. Não são de esquerda, porque algumas pessoas tentam, né, associar o nazismo à Eu esquerda, tenho mas muita não é de preguiça. esquerda, né? Não, a Eu gente não tenho precisa uma explicar, mas vamos só preguiça dar e informação. Não é de esquerda. não é. A perplexidade como é que essa discussão ganhou tração no Brasil. Isso, de certa forma, diagnostica o nível de pobreza intelectual dos nossos Não, debates, tem né? um Você vídeo que só de vez cogitar trazer isso para o debate. não, tem um vídeo que eu compartilho de tempos em tempos que é do Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que ele dava aulas na internet. Eu tenho um vídeo, de vez em quando tem algum episódio que o tema surge, eu coloco a fala dele, ele explicando que o nazismo é de esquerda e que o Pinochet é de esquerda. Aí ele fala Partido dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E o PT, Partido dos Trabalhadores. Você acha que um partido que se chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores vai ser de direita? Bom, voltando lá. Assim. Não, Esse é o realmente é um pessoal que está nível de conduzindo a delírio. economia do Brasil. Pois é, da política. Bom, o Ernesto Araújo disse a mesma coisa. Tá? O cara que representa o Brasil internacionalmente, o homem que está na frente da política externa brasileira, esteve à frente, cansou de dizer isso, né? Inclusive em falas públicas, né? Do nazismo ser uma ideologia de esquerda. Mas, assim, Não eu quero nem percamos entrar nesse tempo aspecto, agora com porque isso. não, é que a ideia de socialismo
naquele momento, era uma ideia de coletivismo. Eles estavam capturando aquela ideia, né, e querendo transformar. Sim, era de um governo de tração totalitária e coletivista, mas sobre a base de identidade, no caso da Rússia, né, da ideia de terceira Roma, de Rússia mística, de Rússia eslava. Então, não tem nada a ver com a ideia classista, universalista do marxismo-socialismo. Tá? Então, é uma confusão muito grande. E outra coisa que me incomoda no debate aqui é assim, você vai definir direita e esquerda pelo o grau de intervenção do Estado na economia. Gente, isso é de uma estupidez muito grande, né? Porque se for por isso, o Geisel vira de esquerda. O Geisel foi um governo super intervencionista na economia, etc. O Bismarck vai virar um político de esquerda porque tinha uma agenda mais dirigista, estatal dirigista. A questão, e eu vivo martelando isso para os meus alunos. E a previdência social, né, no século XIX. Sem dúvida. E conservadores defendiam, né, as primeiras agendas, digamos assim, de redistribuição surgem dentro de uma direita conservadora britânica. E eu vivo falando para meus alunos, a questão não é mais ou menos Estado, é para que essa intervenção serve. Né? Se essa intervenção tem como objetivo diminuição das desigualdades, etc., né, justiça social, tudo bem, ele está dentro de uma agenda que a gente pode chamar de esquerda ou progressista. Agora, se a intervenção do Estado da economia é para proteger a identidade nacional, você vê que tem surgido lá na Europa, da Marine Le Pen e do Orbán, uma ideia de welfare state nativista. Você utiliza o estado de bem-estar social para proteger e salvaguardar uma visão de identidade. Identidade na Hungria católica, cristã, a identidade na França, né, que tem uma tradição um pouquinho mais secular, que faça menção a uma espécie de mitologia, história, etnia francesa. Tem intervenção do Estado na economia, mas é para que serve? Né? Se for para estabelecer mais diferenças, né? Se for para ressaltar os elementos exclusivistas, ele está em outro campo, não está no campo da esquerda. Então, ficou isso. Boa parte de uma certa direita brasileira que é libertária e assim, herdeira da chamada escola austríaca, Mises, Hayek, eles só olham para o critério econômico. E eu prefiro me fiar no Bobbio, que costuma dizer, olha, a diferença entre direita e esquerda se dá fundamentalmente em torno da discussão da igualdade. Tá? Então, a direita acha que algumas desigualdades elas devem existir, são naturais, enquanto que a esquerda utiliza o Estado em geral para diminuir essas desigualdades, seja de gênero, seja de desigualdades econômicas, sociais. Então, assim, esse é o critério. Para que serve? Não é, a gente não tem que olhar para os meios, mais ou menos Estado, tem que olhar para os fins. Né? Então, e aí você tem assim, um Estado que se dizia socialista no comecinho do século XX é um Estado que tinha uma presença muito grande na vida social e política, mas a questão é para quê? Qual que é o fim? E essa questão de Estado socialista é interessante, porque quando está todo mundo tendo lucro, todo mundo quer o Estado longe, não quer nem saber, né? A hora que tem prejuízo, de repente todo mundo é socialista, né? Até eu tive uma conversa recentemente aí, um cara comentando da empresa dele, que o imposto está muito alto, e aí você tem um ano que tem queda de faturamento, você fatura 1 milhão, aí tem um ano que você vai faturar 500 mil e você continua tendo que pagar o salário, recolher os impostos todos. Assim, eu nem entrei no debate porque não era o caso ali, mas fico pensando, e no ano que você lucra 2 milhões, o que você faz? Com certeza. Você redistribui ou você faz mais uma viagem para Disney? Que é isso, né? Exatamente. Né? Mas eu te cortei na história você estava falando dos duguinistas lá, do Nova Resistência, eu tirei você do fio e tal. Enfim... O Dugin vem ao Brasil, fala português. Vem ao Brasil, vai para a Argentina, ele vai para a França, fala, sim, ele se torna uma espécie de subcelebridade em alguns circuitos da direita radical e da extrema-direita do mundo. Em 2008, ele consegue, por meio de influências, entrar para a Universidade Estadual de Moscou e cria uma cátedra ali de geopolítica, um grupo de estudos sobre conservadorismo, assim, que nem conservadorismo, né? Eles chamam de conservadorismo porque é um rótulo mais biodegradável, mas é reacionarismo mesmo. E ali ele fica um tempo.
Isso é parecido até com o Olavo de Carvalho. Quando o Olavo de Carvalho entrou na PUC-Rio e na PUC de Curitiba, né, do Paraná, ele entrou também por influências ali, não porque ele prestou processo seletivo, etc. Ele ficou ali dando seu curso em cursos que são de extensão, não era nem cursos de graduação, porque, enfim, né, nem o Dugin, nem o Bolsonaro tem curso superior, né? Então eles cursaram o ensino médio, depois o Dugin, eu acho que o Dugin é formado em engenharia, salvo engano. E, enfim, e os dois se lançam, né, tentam ocupar esses espaços nas universidades. E depois, na crise de Falou o 2013... Bolsonaro, não, é o Olavo de Carvalho, né? Você falou nem Ah, o Dugin, nem perdão. o Bolsonaro, né? Nem o Dugin, nem o Olavo. Não, isso, nem o Dugin, nem o Olavo de Carvalho, perdão. Então, assim, depois o Dugin tem alguma influência entre 2013 e 2014, mas, assim, os pesquisadores, Carlos, né, que estudam, eles dizem que a influência dele é muito pouca. Ele é muito mais conhecido aqui. E a gente, às vezes, fica comprando essa narrativa de que é uma espécie de eminência parda, que atua no processo decisório, e nisso eu faço uma distinção muito clara com o Olavo de Carvalho aqui. O Olavo de Carvalho, sim, mesmo estando no exílio, ele sim foi o superministro que o governo Bolsonaro tinha. Não foi o Guedes, não foi o Moro, não. Ele foi o superministro porque ele escolheu o ministro Vélez para fazer parte do Ministério da Educação. Depois ele sacou, ele armou um movimento virtual, etc. Quando o Vélez contrariou alguns alunos do Olavo de Carvalho demitiu alguns que estavam ali no Ministério da Educação, ele fez uma campanha para derrubar o Vélez. O Olavo até conclamou, né, que os olavistas deixassem o governo, parece só uma que saiu um assessor do Vélez, né? Perfeito, perfeito. E saíram muitos, na verdade, ficou principalmente o sujeito que agora me foge o nome, estava na Secretaria de Alfabetização, que tinha um método de alfabetização e o Felipe diferente. Martins ficou, né? E o Felipe Martins estratégico, ficou. né? Imagina. Estratégico. E depois ele sugere o nome do Weintraub, é ele que está por trás da nomeação do Ernesto Araújo, o Felipe Martins. Então, e é isso. Às vezes havia até o governo Bolsonaro voltando atrás por algum tipo de manifestação pública por meio dos vídeos que o Bolsonaro fazia, criticando, e ele voltava atrás. Então, ele sim, ele teve uma influência bastante grande no governo Bolsonaro, né, e eu vejo uma diferença muito grande em relação ao Dugin nesse aspecto, tá? Além de diferenças ideológicas. Nesse aspecto também me causa algum desconforto a ideia de que Dugin e Olavo de Carvalho fossem da mesma cepa ideológica. Eu até acho que o Olavo de Carvalho foi num período da sua trajetória próximo ao que o Dugin é hoje. Nos anos 80, o Olavo de Carvalho se vincula ao movimento tradicionalista, abre aqui na Vila Mariana uma tarica sunita, se converte, né, ao Islã. Se converte ao Islã, e ele troca cartas com esse tradicionalista islâmico chamado Shuon, Fridtjof Shuon. E chegou a se envolver por um momento nessas né, questões, que e ele abandona. Mencionou o René Guénon, que também se converte ao Islã, né? E você viu que ele segue os passos, né? E depois sai. Exatamente. O Olavo, ele costumava dizer que no campo tradicionalista ele admirava muito mais o Guénon do que o Júlio Evola. Muito embora o Évola que se metia em política, era um tradicionalista que se metia em política, né? Porque geralmente os tradicionalistas proclamam a ideia da apoliteia, né? De que a sua luta não é a luta essa material, política, né? A luta é de uma transcendência, a luta é metafísica. E o Évola não, o Évola vai se meter com política, vai criticar, vai se vincular com o movimento Mussolini. O Mussolini, quando faz pacto com a Igreja Católica, que ele vê como uma instituição moderna já, ele sai, se critica o Mussolini. Então, o Olavo de Carvalho, embora diga admirar mais o René Guénon, ao que me parece, assim, a postura dele estava muito mais próxima do Júlio Evola. E ele sim, novamente, né? Aí que tem uma discussão, né? Se ele abandona ou não a visão tradicionalista. Eu vejo que sim, né? Porque eu acompanho o Olavo de Carvalho há um bom tempo, e quando teve, por exemplo, os neoconservadores no poder nos Estados Unidos, com o Bush, ele apoiou um tipo de política externa que é
política externa de expansão da democracia liberal, de exportação da democracia liberal, está dentro dos padrões da modernidade. Tá? Os neoconservadores não têm nada a ver com a turma do Bannon. Inclusive, os neoconservadores, que, novamente, ganha força com o primeiro governo Bush, são muito críticos aos trumpistas e à turma do Steve Bannon. Então, o Olavo de Carvalho, eu lembro de um texto perfeito, a gente pode até buscar, mas eu lembro quando eu estava cursando a minha graduação em Relações Internacionais, de um texto do Olavo de Carvalho justificando a guerra no Iraque, o programa de derrubar a ditadura para impor uma democracia liberal. Então, isso não tem nada a ver com tradicionalismo. E eu não vejo esse purismo no pensamento do Olavo de Carvalho. Agora, tem setores ultra-radicais ali da Igreja Católica que vê ainda o Olavo como um tradicionalista. Ele diz que não, eu também acho que não. Eu não acho que o Olavo seja um tradicionalista. Então, eu acho que, inclusive, nas cepas esse ideológicas... tradicionalismo, inclusive a primeira vez que eu ouvi esse tradicionalismo, a minha associação imediata foi a ala tradicionalista da Igreja Católica. E é uma outra coisa, né? Porque eu sou de Campos, dos Goytacazes, no interior norte fluminense, né? E lá você tem uma corrente tradicionalista da Igreja Católica muito forte, a TFP é muito forte. Lá, inclusive, é de Opus Campos, Dei. o bispo Dom Antônio Castro Maier, que foi excomungado pelo Vaticano, os livros deles entraram no índex, e quando ele morreu, e ele era o representante da ala tradicionalista no Brasil, quando ele morreu, o bispo que o sucedeu foi sagrado em São Fidélis, que é uma cidade vizinha a Campos, e veio gente do mundo inteiro para aquela cerimônia. E ali em Campos, ainda não sei hoje como é que está, mas nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, havia... Desculpa, no final dos anos 80, começo dos anos 90, havia algumas igrejas que eram tradicionalistas, em que a missa era celebrada em latim, as mulheres tinham... Contra o Conselho Vaticano II. Sim, em latim, que os padres celebravam a missa de costas para o público, as mulheres solteiras usavam véu de uma cor, as casadas de outra. Então, mas não tem nada a ver com esse tradicionalismo do livro aqui do Teitelbaum. Não, o tradicionalismo ele defende a ideia de que você pode chegar a Deus por diversas tradições integrais e religiosas, né? Ela pode ser o hinduísmo tradicionalista, pode ser um cristianismo tradicionalista, pode ser o islamismo tradicionalista. Então, existe uma unidade transcendente nessas religiões, você pode chegar ao absoluto e ao transcendente por diversas vias e não necessariamente por uma via. E essa é a ideia do catolicismo tradicionalista que vai ficar, de certa forma, contrariada com o Olavo de Carvalho, é que eles vão dizer que não, só tem uma via que é Jesus Cristo, não tem outra via possível. Não tem via no Bhagavad Gita e nem no Alcorão, a única via são as novas escrituras, nem as velhas, né? Para essa linha mais tradicionalista tem até um elemento antissemita forte nesse tradicionalismo católico. Então, é um outro tradicionalismo e tem uma linha, tem uns debates de grupos super radicais católicos aí, dentro do que você chamou de tradicionalismo, que são contrários ao Olavo de Carvalho. Tem um debate muito interessante do Olavo de Carvalho com Orlando Fidelis. Orlando Fidelis vai acusar até hoje o Olavo de Carvalho de ser um tradicionalista, embora não seja minha leitura. Fala quem é o Orlando? Ele é um dos membros talvez o mais importante ideólogo desse grupo que é ultra católico, tradicionalista, contra o Conselho Vaticano II, contra todas as inovações. Ele que seria da TFP, modernas. o herdeiro lá do Plínio Corrêa de Oliveira, não? Não. Embora tenha aproximações ideológicas com a TFP, com a Opus Dei, não é exatamente essa linha. É uma linha que, inclusive, muito próxima ao catolicismo ibérico e de exaltação ao regime salazarista e franquista. Então, é uma linha iliberal, antimoderna, mas que não pactua com essa ideia de que há diversas vias para chegar a Deus. Existe só uma via, que é a via de Jesus Cristo. Isso, que é a deles. Então, assim, existe essa disputa dentro do núcleo, mas, assim, parece um preciosismo, mas o Olavo de Carvalho tem diversos vídeos dessa linha ultracatólica criticando o Olavo de Carvalho pelo seu passado e dizem que ele não mudou. Eu vejo assim, o Olavo de Carvalho também é um camaleão ideológico.
Então, quando os neoconservadores estiveram forte nos Estados Unidos, ele aderiu à agenda neoconservadora. Quando o populismo do Trump, junto com o Bannon, começou a ganhar força, ele aderiu a essa agenda. Então, eu não vejo com tanta clareza assim, como eu vejo no Bannon e como eu vejo no Dugin, um núcleo ideológico. Né? O Olavo de Carvalho é uma ideologia meio camaleônica, eu diria. Sempre dentro da direita. Mas você diria que essa visão anti-globalismo foi trazida para o Brasil por ele e seus discípulos? Foi. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa e não existia nem sequer essa terminologia, eu fiz lá no Google. Né? Você pode fazer a pesquisa por terminologias empregadas na internet. Não existia essa terminologia empregada até 2001. Ele publica um artigo em 2000 no Globo chamado Sobre o Marxismo Cultural. E é ali que ele essa ideia começa a ganhar força. Um pouquinho antes disso, ele tem um livro chamado Revolução Cultural. Eita. Vou procurar aqui enquanto você vai falando aqui. Deixa eu lembrar. Eu estou com o livro aqui atrás. A Nova Era e a Revolução. Nova Era e Revolução Cultural. Nova Era e Revolução Cultural. É ali que ele começa a trazer as ideias, a fundamentar as ideias que já existiam na direita americana e que nasceram na nova direita francesa, né? Que tem a ver com metapolítica, com o emprego do Gramsci. Né? Então, é outra coisa que eu quero falar, metapolítica. Mas aí, já que você mencionou assim, os escritores americanos, não sei se é esse aqui que você estava se referindo, que é também está no texto que você escreveu lá no Estadão. Eu vou até citar aqui. Você cita o escritor, aqui a expressão paleoconservador William S. Lind. Aí eu fui buscar a definição do paleoconservadorismo, que, para não descrever de forma errada, e está lá, refere-se a uma vertente do conservadorismo norte-americano que preconiza o tradicionalismo, o anticomunismo, a ética cristã e os valores familiares tradicionais. Olha aí o governo Bolsonaro. Além disso, defende governo limitado, regionalismo, nacionalismo, protecionismo, isolacionismo, constitucionalismo e federalismo. E aí, quando tem, enfim, aí vamos ver se dá para fazer uma conexão com a que você mencionou antes, extrema-direita ou ultradireita ou supremacismo transnacional, que a palavra isolacionismo, que aparece naquela descrição que eu fiz, me remeteu ao discurso, não sei se foi de posse, do ex-chanceler Ernesto Araújo, dizendo que se o Brasil tiver que ser um pária, que sejamos esse pária, né? Se é um isolacionismo, né? Mais ou menos isso. Lógico que ele não falou isso só da cabeça dele, está no meio de uma conjuntura ali de Olavo de Carvalho, Felipe Martins e... Né? Aí, diante disso tudo, eu pergunto, o que move, afinal, essas pessoas na direção desse propósito? Governo limitado, regionalismo, nacionalismo, é um projeto de poder? Acho que sim, né? E se tornar um pária que pária é esse, né? Pária em que sentido? É projetar, porque sozinho você não vai fazer verão, né? É projetar uma influência, fazer associações com outros países ultranacionalistas, supremacistas, e aí a criação de um novo eixo seria esse, então, ultranacionalismo transnacional, não sei, se fosse uma provinha de múltipla escolha, é uma das anteriores ou todas elas ou só algumas? Bom, a primeira coisa, Carlos, a direita americana é qualquer coisa menos um bloco homogêneo e coeso. A direita americana é bem interessante ser estudado. Parece a esquerda brasileira, é isso que você ia dizer, né? Parece exatamente. Sim, realmente as brigas internas, as polêmicas que são produzidas, eu diria que desde o surgimento chamado movimento conservador americano nos anos 50, 60, isso vem produzindo diversas disputas internas. E os paleoconservadores é uma espécie de dissidência do conservadorismo moderno americano, né? Porque o conservadorismo moderno americano, eles fizeram uma espécie de conciliação entre o liberalismo e o conservadorismo, que eles chamam de liberal conservative. Então, a ideia de você unir uma agenda de Estado mínimo no campo da economia com valores, digamos, de uma certa moralidade cristã, socialmente conservadores. Então, essa simbiose ela é feita nos anos 50, 60,
né, no curso desse movimento conservador. Então, o Carlos Seria aquela Podio, ideia de liberal na economia e conservador no que costumes. aqui é um pouquinho do que virou o Partido Novo no Brasil, né, que é uma espécie de partido republicano que se diz liberal, mas ele é bem a cara dessa simbiose entre liberalismo e conservadorismo. E existe, isso nunca foi consensual, isso foi produzido e depois isso daria uma conversa à parte, que é muito interessante que tipo de consequência isso produziu na própria direita americana. Porque é muito diferente da direita que existia no Entre Guerras. E aí que está o ponto, né? A direita que existia no Entre Guerras era isolacionista no campo da política externa. Eles não queriam se meter com questões da política externa, política internacional, America First. Então, cuidar Os primeiro das americanos nossas não queriam entrar na fronteiras. guerra, né? Foi uma Não complicação queria ali. entrar na Primeira Guerra. O Wilson meio que lançou. O Wilson foi lá, criou a Liga das Nações, convenceu a Europa inteira de criar a Liga das Nações. Quando o Wilson chegou com o Tratado da Liga das Nações do Senado americano, dominado pelo Partido Republicano, esse partido isolacionista, à época eu lembro de um líder chamado Cabot Lodge, que ele vai falar o seguinte: toda vez que um húngaro esbofetear um tcheco, quer dizer que os americanos têm que mandar tropas para lá? Não. Não queremos nos meter em nenhum esquema de segurança coletiva, não queremos ser arquitetos dessa ordem Falando do liberal, Duque, não do Duque queremos ser nada Ferdinando, disso. né? Que você está falando aí, não? Oi? É o Duque Ah, Ferdinando que você está falando? O arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por conta das divergências entre Sérvia e Império Motivo Austro-Húngaro, oficial do início da Primeira Guerra. no início da Primeira Guerra. Então, assim, essa direita do Entre Guerras era uma direita profundamente vinculada a uma agenda racial, eugenista, que era muito forte no sul dos Estados Unidos, isolacionista e de governo limitado, né? Participação do Estado na economia limitado. Então, essa é uma agenda muito forte dessa. E essa agenda se modificou com o movimento conservador. O que são esses grupos paleoconservadores? Uma tentativa de retomar essa agenda do Partido Republicano do Entre Guerras. E Agora, aí eles desculpa, criam uma só antes de você dissidência. entrar nesse entre guerras, é interessante que você mencionou aí. Por que quando matarem um tcheco lá na Europa, a gente aqui vai ter que ir para lá? Quando você avança décadas, né, um fast forward, você vai ter. Por que um país europeu, por que a gente aqui na Europa vai ter que invadir o Afeganistão porque explodiram lá as Torres Gêmeas? Por causa da OTAN, Sim, né? Então, você sim, foi o momento que a exatamente. OTAN foi mobilizada para atacar o Afeganistão, porque houve um ataque em solo americano, do outro lado do Atlântico. Né? Você vê que Perfeito. anos depois o negócio se inverte. Perfeito, né? A criação da OTAN é uma organização de segurança coletiva e o artigo 5º da OTAN, o princípio dele é esse, né? Uma vez Mexeu que com um, um mexeu com atacou. todo mundo. Exatamente. Exatamente. Então, eu chamo de paleoconservador, até eu lembro que quando eu publiquei esse artigo, né, teve um bobão ali no comentário que falou assim, Sempre tem, desisti né? de ler, sempre tem. É um esgoto aquilo, né? Eu não sei porquê, mas é mais forte do que eu. Eu olhei o comentário e falei assim, parei de ler quando estava escrito paleoconservador. Eu falei assim, eu lamento essa ignorância, porque é um tema completamente consagrado para quem estuda direito americano, que é uma dissidência. Tem um sujeito chamado Paul Gottfried, que criou o termo paleoconservador, e aí eles se vincularam a diversos outros autores. E aí tem um autor, que é o William Lind, que É esse que eu ele citei aqui, escreve né? isso. Ele e o Patrick Buchanan, que chegou a concorrer, inclusive, como presidente dos Estados Unidos, primeiro pelo Partido Republicano, depois como independente. Eles vão, basicamente, criar uma ideia de que é essa ideia do marxismo cultural. Tá? Então, assim, eles criam uma historinha que ela toda Ah, é eles é eivada que são os de criadores do conspiração. marxismo Eles cultural? são. Eles O são Pat criadores, Buchanan, assim, olha só. o Pat Buchanan, ele tem um livro chamado A Morte do Ocidente, e o William Lind, ele tem um texto que é um discurso que ele proferiu um pouquinho antes, né, em 98, um pouquinho antes do Olavo de Carvalho escrever o texto chamado Marxismo Cultural, artigo no Globo, e que se chama Sobre o Politicamente Correto ou Marxismo Cultural. Tá? Esse é o texto que o Olavo de Carvalho vai basicamente fazer um copy-paste. Né? Ele conta toda a história, ele conta toda a história que o William Lind conta, que é uma história assim, cheia de ligações conspiratórias. Ele vai dizer o seguinte, olha, era uma vez a Revolução Russa, o Lenin acreditava que a Revolução Russa iria se internacionalizar,
que se transformaria numa revolução mundial. Isso não aconteceu. E aí, alguns autores vão explicar o porquê que isso não se transformou, por que a Revolução Russa não se transformou numa revolução mundial. Aí aparecem o Georg Lukács, que é o marxista húngaro, e o Gramsci, que vão explicar que a Revolução Russa não se internacionalizou porque boa parte da classe proletária, classe operária, a classe trabalhadora estava intoxicada de ideologia conservadora, de moral burguesa, de tradição judaico-cristã. De acordo com essa narrativa, portanto, caberia à esquerda, primeiro, destruir essas ideologias que moviam os trabalhadores para depois, para a Revolução poder vingar. Tá? Então, eles culpam uma cultura judaico-cristã conservadora, de acordo com o Lukács e o Gramsci, por não fazer a Revolução, digamos, ganhar força nos outros países. Aí, Gramsci e Lukács, né, são os dois primeiros, a primeira geração. Aí depois um aluno, olha essa história, um aluno do Lukács, que é o Felix Weil. Lukács, que no Brasil a gente chama de Lukács, né? Lukács, isso. Um aluno do Lukács, ele vai, o Felix Weil, olha as teses, né? Filho de um argentino judeu, origem judaica, e aí tem os elementos importantes do antissemitismo nessa teoria, filho de um grande um empresário do setor agroexportador argentino, de orientação judaica, né? Ele vai ser aluno do Lukács, ele vai decidir abrir um instituto em Frankfurt, Instituto de Ciências Sociais, e que a ele vai se associar a diversos outros pesquisadores que seguem a mesma linha do Lukács. Esse instituto chama Escola de Frankfurt. Na verdade, a Escola de Frankfurt é uma continuidade dessa interpretação de que era necessário, primeiro, avançar sobre a conquista das ideias. Era preciso, primeiro, tomar os meios ideológicos para depois tomar os meios de produção. Então, toda a Escola de Frankfurt... Vamos ocupar as universidades. Isso, universidade, imprensa, igreja, televisão, jornais, cinema. Bom, então, daí, desculpa, tem uma entrevista que o Pedro Bial fez com o Olavo de Carvalho. Imagina, deu 40 minutos em abril, salvo engano, de 2019. Ele foi lá para a Virgínia, chamou o Olavo de intelectual brilhante. Pois é. Né, lembrou e depois se negou a entrevistar o Lula. Ele foi para a Virgínia. Não, dizia-se que só com polígrafo, né? Aqui. Só com polígrafo. Exatamente. Eu fiquei perguntando se eu assisti, estava até transcrevendo, que eu queria escrever alguma coisa sobre isso. Quando o Olavo de Carvalho disse que o Jango havia abandonado o país, né? Disseram que ele abandonou o país e por isso que o Congresso teve que decretar a vacância. Falei, mas e o polígrafo não funcionou? Porque o Bial ouve aquilo, que é uma mentira. Não fala nada. Passa por todos os filtros da TV até ir para o ar. Se o cara fala uma mentira, ou você corrige na hora, o cara, não lembrei, né? Eu faltei essa aula na escola, mas alguém na emissora tem que ter checado isso, então não vai para o ar. O Jango estava cansado de governar, falou assim, vamos sair daqui, eu vou para o Uruguai. Ele estava lá em Porto Alegre e tal, antes de ir para o Uruguai. Mas aí o Olavo de Carvalho, em determinado momento, ele fala o seguinte, vale rever essa entrevista, porque ali você tem coisas interessantes. Ele fala da relação com os militares e tal, e aí ele comenta que durante anos e anos e anos foi proibido teses, monografias e dissertações de direita nas universidades. Então agora haveria uma oportunidade com o governo Bolsonaro de você... Como é que você muda isso? Você só pode autorizar, aprovar os projetos da direita. Então você começa a vetar os de esquerda. E aí daqui a 5, 10 anos, você vai ter professores de direita, pessoas que pensam como você. Porque hoje, se você chega com uma tese de direita, o cara derruba. Agora, se é de esquerda, está aprovado. Então, inverte. Aí você vê o que aconteceu, o que acontece no Ministério da Educação desde o começo, é isso, né? Daí você vê um cara, o Weintraub, que é contra a sociologia, filosofia, essas coisas de humanas, e o que o governo faz? Passa a não respeitar a lista tríplice, indica gente de fora alinhada com o governo, então você começa a modificar a dinâmica das universidades para fazer exatamente isso, né? Ele fala muito claramente.
né? Mas... O Olavo, inclusive, ele vai dizer o seguinte, né, que ele foi contra a escola sem partido, o movimento escola sem partido, Ele fala isso. porque a escola sem partido é uma medida que parte do legislativo e vai para a sociedade. Que a gente não tem que ter escola sem partido, a gente tem que ter mais professores de direita em sala de aula, né, para que a gente controle a narrativa cultural. E quando ele percebe que o governo Bolsonaro começa a fraquejar, o próprio Bolsonaro começa a oscilar na sua agenda mais reacionária e mais autoritária, ele diz o seguinte: eu falei várias vezes que antes era preciso tomar a cultura para depois tomar o poder, que esse projeto ia ser frustrado, não adianta nada, né, você chegar ao poder e não ter um ambiente, um contexto ideológico que sustente essas ideias e pronto, o governo vai ser frustrado. E aí ele vai, né, na sua obsessão, desde os anos 90, né, nesse livro Nova Era e Revolução Cultural, ele já começa a trazer a ideia do Gramsci, né, porque o Gramsci é esse. Né? O Gramsci é uma figura muito interessante, porque ele vai ser preso pelo fascismo, logo depois o fascismo assume o poder, que o Mussolini faz a marcha sobre Roma, e foi um momento anterior, foi um momento que a esquerda teve muita força na Itália. Eles chamam de Biennio Rosso, né, que do ponto de vista eleitoral, prefeituras, tomando em greves as fábricas, as cooperativas agrícolas, foi um período muito importante, esse Biennio Rosso. E quando ele é preso, ele vai escrever lá nos cadernos do cárcere, ele se coloca essa questão: o que aconteceu com a esquerda, né, que de repente ela perdeu? O A gente Biênio estava com Vermelho. Fizeram tudo. uma lava-jato e Isso. prenderam o Gramsci. E tinha tudo, né, para chegar ao poder. O que aconteceu que não logrou? E ele vai escrever. E aí tem toda a tese de hegemonia, de que realmente era necessário que a esquerda se preocupasse com a superestrutura ideológica e não apenas com a infraestrutura econômica, né? Que é meio que uma saída weberiana que o Max Weber, né, que o Gramsci encontra ali, o que torna ele um pensador marxista não ortodoxo, né, porque ele acreditava que era necessário que a esquerda também pensasse na superestrutura, né, para consolidar o seu projeto revolucionário. Não abandonando a infraestrutura, mas pensar na superestrutura. E o Alain de Benoit, que é o fundador da nova direita francesa, ele é um leitor do Gramsci, ele falou assim, cara, tem toda razão. Não tem transformação que ocorra na política que antes não tenha ocorrido no campo das mentes, das ideias. Então é preciso primeiro tomar o campo das ideias. E o Alain de Benoit ele vai se considerar, ele mesmo fala isso, um gramscista de direita. É claro, você tira todo o elemento marxista do Gramsci, que é de luta de classes e tudo mais, e apenas concentra no aspecto tático, que é, já que a esquerda, essa agenda liberal de direitos humanos domina todos os lugares, a gente precisa estabelecer uma guerra cultural para contra-atacar, é um contra-ataque. Isso o Benoit começa a falar sobre o nome de metapolítica, chega na direita americana e o Olavo de Carvalho se torna porta-voz dessa ideia. Tudo é o Gramsci. Pode ver que o Olavo de Carvalho cita o Gramsci como o cara que mudou a estratégia do movimento comunista internacional. Né? Ao invés de vamos tomar os meios de produção, vamos tomar os meios intelectuais, que produzem ideias. Né? E aí sim a revolução se consolidaria no terreno material, prático da política. Agora, só para retomar aqui, porque eu fui tirando você do caminho, essa questão aí do pária, né, do isolacionismo, essa conexão aí dessa ultradireita internacional. Eu pergunto isso porque às vezes eu leio algumas coisas e parece que é um fenômeno novo, que os caras estão se articulando agora, começaram ontem. Mas para mim, eles sempre estiveram aí, sempre estarão, fazem parte do cenário mundial. E agora tem uma conjunção de fatores que torna a ação deles mais evidente. E aí tem uma figura que você já mencionou, que é o Eduardo Bolsonaro, que eu acho muito interessante e eu queria ouvir, não sei se você o pesquisa, o monitora aí nas redes, mas eu particularmente acho que ele é talvez o filho mais perigoso do presidente Jair Bolsonaro, porque ele teria sido Concordo.
não sei, ungido pelo Steve Bannon. Ele é o cara da Concordo, articulação internacional dessa sem dúvida. ultradireita. Ele é o representante na América do Sul e aí promove esses encontros aqui. Teve lá em Foz do Iguaçu, que tem essa ultradireita cristã, e ele vai para Hungria, vai para Ucrânia, ele participa desses encontros da ultradireita cristã nos Estados Unidos. E aí eu sempre lembro de uma série que está no Netflix, eu sugiro que as pessoas assistam, que é a série The Family. Não sei se você já Não, assistiu. não conheço. É uma série que vale a Não. pena, já tem alguns anos, que é o seguinte, é um cara que ele foi já disso, é um negócio chamado The Family. The Family é uma organização que reúne a ultradireita cristã. Então, quando você usa o termo cristã, significa que você está pegando católico, protestante, né? Todo mundo que segue a linha cristã. E eles é que organizam o famoso National Breakfast, que é um evento anual que acontece em Washington, D.C. E se você olhar na internet, aí na série tem, todos os presidentes dos Estados Unidos, sejam democratas ou republicanos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, eles participam. É um grande evento e vai a ultradireita toda lá para Washington. E se você der um Google aí, as pessoas que não quiserem acreditar em mim, não acreditem, pesquisem tudo que eu disser aqui, você vai ver que, não sei se 2020, 21, já estava rolando a pandemia, acho que é março, não sei se foi logo depois da decretação lá do lockdown, da pandemia, em 2020 ou 2021, fevereiro de 2021, estou em dúvida. O Ernesto Araújo vai para Washington para participar desse café da manhã. Ele foi convidado e ele foi para lá. Evento este que é da ultradireita cristã, que aí você tem todas... Aí, o que você imaginar nesse guarda-chuva está lá. E a série mostra como é que essa organização funciona. Então, eles têm uma casa na Virgínia, que é colado ali a Washington, e em que eles têm jovens que moram lá, jovens de direita, da direita cristã, que vão para lá fazer estudos, moram ali durante um tempo, são treinados. É uma casa que também serve para recepções de líderes estrangeiros. Em geral, quase todo presidente que vai aos Estados Unidos, seja ele muçulmano, judeu, cristão, eles sempre conseguem emplacar uma agenda em que há uma recepção lá e esse líder estrangeiro é convidado e participa. E aí você estabelece essas conexões internacionais ou globalistas ou antiglobalistas, aí cada um usa o termo que achar mais adequado. Então você faz essas conexões, né? E aí sempre aparece lá o cara que está há décadas como presidente dessa entidade que organiza o National Breakfast. E eu acho interessante porque eles têm uma casa que é tipo uma república que fica atrás do Capitólio, na verdade é na frente, né? Que o Capitólio dá para uma rua de trás. Você tem a Pennsylvania Avenue, que do outro lado lá você vai passar pela Casa Branca e tal. E aí na rua de trás é uma grande avenida, a Pensilvânia termina no Capitólio e aí continua depois, aí você tem uma área residencial e ali perto tem uma casa, uma townhouse, como chamam, né, que é uma casa de mais de um andar, muito comum nos Estados Unidos e na Europa, que é uma espécie de república, e lá vivem parlamentares democratas e republicanos, que estão em campos políticos antagônicos, mas o que os une é a religião. Então, eles atuam juntos em pautas que são desses valores cristãos e tal. E aí a série vai por um caminho que tem escândalos ali, né? Tem os caras que são expulsos ali, são defenestrados porque traíram as esposas. E aí é uma coisa que não é aceitável, traiu com o assessor, a série conta tudo isso e tal. Vale muito a pena assistir. Mas aí, fiz esse pequeno parênteses, não me surpreenderia que os integrantes do governo brasileiro lá em Washington, tanto o embaixador Nestor, né, Nestor Foster lá e Ernesto, talvez tenham frequentado essa casa e participado desses encontros, já que estão ligados ao Olavo de Carvalho, a Steve Bannon, esse pessoal está todo conectado. E aí, tudo isso que eu fiz para você tentar amarrar, se possível, uma análise que é essa extrema, essa ultradireita mundial, que aí você esbarra, confunde e não sei se relaciona com supremacistas, com neonazistas, neofascistas, aí cada um vai escolher
o nome, né? E que movimento é esse internacional que reúne esse movimento transnacional dessa ultradireita radical, né? Até meio redundante assim, mas outra confusão aí que não sei se você vai conseguir amarrar. Olha, primeiro eu já anotei aqui o nome da série, vou procurá-la. Obrigado, Carlos. E outra coisa, eu concordo completamente com a sua avaliação a respeito do Eduardo Bolsonaro. Ele é o articulador internacional desses grupos de ultradireita, tá? Então, assim, o isolacionismo que você leu no Vermete sobre o paleoconservadorismo não tem nada a ver com a postura da política externa brasileira, porque aquele isolacionismo é uma tentativa de resgatar o isolacionismo americano do entre guerras. A política externa brasileira não quer ficar isolada. Ela quer se coligar internacionalmente, se articular internacionalmente a partir de uma aliança ideológica. Então, aquela É questão do curioso que pária que o então chanceler usou tem que ser analisado é, de um prisma muito diferente. a ideia dele era antes ser um pária do que ficar submetido, ser uma pessoa subjugada, ele fala assim, na escola do globalismo Então internacional, vamos né? procurar os Então, nossos parceiros, né? Para que não isso, sejamos isso. párias. Exatamente. E aí que tá, né? Eu não vejo uma iniciativa de se isolar, mas de buscar as suas partes ideológicas, né? Os seus primos ideológicos. E aí é muito curioso, né? Porque toda a política externa de Temer para cá se voltou em combater a suposta política externa ideológica do PT e o que se produz, principalmente no Altiva e governo ativa. Bolsonaro, altiva e ativa. O que se produz no governo Bolsonaro é fundamentalmente uma política externa que busca aliados a partir da variável ideológica. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte: quais são os primeiros 3 destinos itinerários da diplomacia brasileira? Para onde o governo Bolsonaro viajou para os 3 primeiros países? Foi para o Chile, que tem ali a herança pinochetista, que mistura um pouquinho a ideia de livre mercado Não, e ele com o elogiou o autoritarismo. Pinochet e ainda causou um constrangimento ao presidente que é de Sebastião direita. Pinheira, sim, o Sebastião Pinheira falou, não tem nada a ver com esse entulho. Ele é um cara de uma centro-direita, mas não tem nada a ver com essa extrema-direita que é nostálgica da ditadura. Porque, assim, até para o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes estudou com o Sebastião Pinheira na Universidade de Chicago, tem essa linha dos Chicago Boys, Deu aula no ultraliberal, Chile, etc. né? Aula no Chile, e essa comunhão, né, de governo autoritário mais abertura de mercado. Então o Chile desempenha um papel assim, no imaginário de segmentos do bolsonarismo. Depois do Chile, Estados Unidos e Israel, Trump e Netanyahu, né? Então Israel tem toda aquela Netanyahu que questão veio da para a herança, posse dele, né? foi um dos poucos que vieram. E o Netanyahu, ele não é só apenas era considerado um líder antiglobalista. O Felipe Martins, olha só, antes de se tornar assessor, ele tinha um blog chamado Senso em Comum. E ele colocava o Netanyahu como o protótipo do líder antiglobalista. O líder quintessencial antiglobalista era o Netanyahu. Então, Curioso, o Felipe Martins que teria ido para a África do Sul estudar inglês e voltou falando africâner, né? Maravilhoso. Ele fez um intercâmbio Maravilhoso. lá. É. Então, esse eixo é simbólico. Ele só pode ser entendido à luz de uma construção ideológica. E depois, você colocou muito bem, é muito interessante o papel do 03, do Eduardo Bolsonaro, como articulador. Então, ele vai ser quem vai. O Bannon vai apontar o dedo e falar assim: você vai ser o responsável no Atlântico Sul para ser o representante do movimento. O movimento é o nome que o Bannon tinha criado para esse grande movimento da direita populista global. Ele coloca, Eduardo Bolsonaro, você é o representante. Né? E depois o Eduardo Bolsonaro vai sediar no Brasil o CIPEC, que é o encontro que acontece da direita americana, e ele cedia aqui. Depois o Eduardo Bolsonaro vai lá e se vincula com a organização ultradireitista portuguesa, o Chega, e vai à Espanha e se articula com o Abascal, que é o fundador do Vox. Eles criam o Foro de Madrid para O Foro de São antagonizar com o Paulo. Foro de São Paulo.
Tá? Então, o Foro de Madrid seria justamente aquele ambiente conservador, que eles dizem que é conservador, não é. E isso valeria todo o programa, a diferença de um conservador para um radical de direita e para a extrema-direita. Então, não é conservador, é uma aliança... Já fica marcado esse programa. Opa, na hora que você quiser. Então, é uma aliança da direita radical contra a democracia liberal e por agendas iliberais, de forma geral. E ele vai para... Você vê, a conexão entre a Alternativa para a Alemanha, a organização ultradireitista alemã, com o Brasil também é feito, em certa medida, pelo Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro, quando vai à Itália, tenta se reunir com o Matteo Salvini, mas esse ano é ano eleitoral, e o Matteo Salvini meio que fala assim, não, melhor não mexer com esse cara aí não, porque isso pode produzir algum tipo de erosão no meu capital político. Itália, aí para você ver, para quem gosta de teoria da conspiração, né, o que o Carlos Bolsonaro foi fazer lá, né? Ele que é apontado, e aí quem estuda o tema fica louco com a expressão gabinete do ódio, né? Que acham que seria, na verdade, gabinete do ódio, é uma distração criada pelos militares que controlam o governo, e é bom ter o Carlos Bolsonaro ali como essa figura, então ele viaja e aí vai para a Itália, o Bolsonaro vai para a Itália, aí tiram uma foto de uma mão na janela com um celular, que seria do Carlos Bolsonaro, filmando o Bolsonaro com os apoiadores. O Bolsonaro vai para a Rússia, aí aparece Carlos Bolsonaro lá na calçada, no cercadinho, ao lado do Bolsonaro, reunido com os russos, e aí saiu uma matéria outro dia aí, não me lembro o nome do site, em que uma comitiva de militares ligados ao Ministério da Defesa foi para Abu Dhabi para discutir questões tecnológicas, softwares, espiões, sabe-se lá o quê. Então é bom, é interessante você ter o Carlos Bolsonaro de boi de piranha. O Carlos Bolsonaro está na Rússia, né? O gabinete do ódio está lá negociando com os russos o software espião para poder fraudar as eleições e monitorar todo mundo, enquanto tem os militares em Abu Dhabi negociando as coisas. Desculpa aí a minha... Perfeito. Não, total. E a articulação com a Hungria também. Quando você falou, foi para a Itália, né? Depois foi para a Hungria, né? Foi recebido, deu até polêmica, né? Um prefeitozinho, um prefeito queria receber, que é vinculado à Liga Norte, né? A Liga Norte, que é o partido... Isso, né? E que isso gerou toda uma polêmica. Então, a Hungria, Polônia, ele vai para a Rússia, depois da Rússia passa na Hungria. Quando Ernesto Araújo era ministro das Relações Exteriores, quando eles foram à Polônia, o Ernesto Araújo tirou a foto atrás da figura do rei, né, que conteve os islâmicos nas portas de Viena. Olha o cruzado aí, 1700, né? Isso, 1783. Isso, que eu chamo de chanceler, chanceler templário, né? Eu tenho, inclusive, eu escrevi Diplomacia Templária, que é um capítulo de um livro, porque tem essa ideia, esse conflito ele tem sido revisitado, né, para dizer, olha, a gente precisa expulsar os muçulmanos da Europa, a gente está sendo recolonizado pelos muçulmanos, está tendo uma substituição de população, então é necessário uma cruzada. Isso tem tudo a ver, porque lembra quando como é que chama lá, o Talibã retomou lá o Afeganistão, e aí estava aquela confusão, quem estava fugindo do país, e o Bolsonaro falou na ONU, lá no púlpito, no plenário da ONU, que o Brasil estaria disposto a acolher os cristãos afegãos. Eu tinha até feito uma entrevista com o Michel Guerma, que é um historiador do Rio de Janeiro, judeu. Faz parte do observatório. Quando eu mencionei isso para ele, ele falou assim, pô, mas eles cabem aqui em casa. São 100 pessoas, cabem aqui no meu quarto, né? Mas assim, olha só, porque acham que o cara é maluco, mas olha os sinais. Não sei se seria um dog whistle, o cara vai à ONU, ocupa um púlpito da ONU com escala mundial para... Olha o recado que ele está passando, né? Contra o Islã. É interessante, né? Quando o Trump tenta passar o Muslim ban, né, no começo da primeira medida mandato, dele, né? Isso, né? Que foi uma medida que o judiciário acabou revertendo. Mas a ideia era, você pode aceitar sírio e seja cristão, o problema é ser muçulmano, né? Não é ser refugiado, não é ser árabe, tá? O problema é ser muçulmano. Então era uma medida assim de caráter assim, particularmente islamofóbico. Então assim, Eduardo Bolsonaro, Ernesto, essa conexão mundial, essas viagens não são à toa. Isso.
Isso, era Netanyahu, é a Índia do Narendra Modi, é Polônia, Hungria, Partido Vox na Espanha, Partido Chega em Portugal, Alternativa para a Alemanha. Então, tudo isso seria. Eu Recebe peço a para que neta você do depois. ministro nazista do Hitler no palácio, né? Exato, que é da Alternativa para a Alemanha, da AfD. Né? Então, eu peço para que você lembre, às vezes, né, se conseguir, às vezes, colocar o trechinho disso. Sabe aquela fita, aquele vídeo que o Moro colocou na roda do encontro ministerial do Bolsonaro? Não sei se você lembra que foi onde E que o o Supremo Bolsonaro. determinou que fosse Isso, que fosse disponibilizado, aquela divulgado. reunião Acho que clássica que passar abril. boiada, botar granada no bolso do E servidor. exato. Ninguém prestou atenção lá na fala do Ernesto Araújo, porque é uma fala muito rápida, mas ele fala assim: a gente está comprometido a construir uma coalizão global conservadora contra o Ah, globalismo eu e vou tudo mais, pegar tudo isso e mais, vou tudo usar mais. aqui. Ah, não, pode pegar, porque assim, eu lembro perfeitamente que parece que assim, é um projeto de política externa que ele comenta ali nessa reunião e que assim, para quem já acompanha o que ele vinha fazendo, está muito claro, né? E isso todo vinculado também com o projeto do Steve Bannon. Né? Então é muito, muito, muito curioso. Então eu não acho que não há que é uma tentativa de isolacionismo, é uma tentativa agora cada vez mais enfraquecida, porque a direita radical populista está perdendo espaço no mundo, como aconteceu com o Trump, como aconteceu com o Netanyahu. O Orbán vai ter uma eleição difícil esse ano lá, tendo visto o que aconteceu na prefeitura de Budapeste. Então, o próprio Bolsonaro vai ter uma vida difícil esse ano aqui. Então, há sinais de uma retração tática, eu diria assim, uma retração de curto prazo da direita radical populista, o que torna mais difícil a vida do Bolsonaro. Aí eu quero só fazer uma ligação. Que as pessoas falam assim, então Putin e Bolsonaro, aí a ligação é ideológica. Para o Bolsonaro, sim. Para o Putin, não. O Putin se alinha a tudo que for contra o eixo atlantista, que a gente chama, né? Estados Unidos e Europa Ocidental. A OTAN. tudo. A China, isso. OTAN, União Europeia, é essa conexão liberal atlantista que é feita da modernidade Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente, mas se estende para a Europa Ocidental. Então, assim, a China é um antagonista desse eixo? Então a gente está com a China. O Irã é um antagonista desse eixo? A gente está com o Irã. Qual que é a semelhança entre o regime xiita dos ayatollahs e a China? Zero. Os nacionalistas árabes, o partido Baath na Síria, são contra esse eixo? Estamos com eles também. A direita radical populista europeia é contra isso, ajuda a desintegrar a Europa, é contrário a uma agenda liberal. A Marine Le Pen vive de amores pelo Putin, o Matteo Salvini sai do Parlamento Europeu com a camiseta do Putin. Tem até um livro sobre essa relação do Putin com a direita radical populista europeia. E você tem aqui, qual que é a esquerda que é anti-americana? Maduro, né, a esquerda venezuelana, a esquerda nicaragüense e a esquerda cubana. Não, não, mas Então, aí, isso ontem, né? Ou anteontem, ah, porque isso é ontem o que verdade. aconteceu? Como os Estados Unidos, olha só, os Estados Unidos precisam colocar um embargo na Petróleo. Rússia, não vamos comprar É. petróleo e gás. Aí vai uma missão à Venezuela acariciar o Uhum. Maduro. É, E o com Guaidó, que certeza. vive dos recursos Coitado. congelados de petróleo nos Estados Unidos e que era reconhecido como presidente da Venezuela, a delegação do Guaidó tinha assento na ONU, na OEA, escritório aqui em Brasília. O cara vai ter que pedir refúgio ao Putin, né? Não sei É, para onde ele vai correr. E aí, com certeza. isso dá um nó, né? E agora, como é que a Venezuela, E ontem, imagina, ontem, entre aspas, né? O governo brasileiro estava oferecendo o território brasileiro para servir de base de apoio para um eventual ataque americano à Venezuela, no começo do governo, né? Os caras tinham Foi. reunião lá na fronteira, na Inverteram essa Amazônia e decisão. tal. E Sim. aí, como é que pode? Aí agora os americanos são os grandes amigos. Eu sei que, lógico, você é especialista em relações internacionais, isso faz todo sentido, né? É o pragmatismo, as coisas mudam Sim, e tal, mas na cabeça de quem não acompanha isso, com bom, e certeza. agora? Dá um Fica tilt, perdido. né? 180 Com graus. certeza. Mas veja só que a preocupação do Putin é construir um arco de alianças que seja anti-hegemônico, anti-americano, independente da coloração ideológica. Ela pode ser do socialismo bolivariano, passando pelo xiismo do Irã, passando
por uma visão da China, do Partido Comunista Chinês, passando pela Marine Le Pen, a direita radical populista, né? Todos eles estão contra os Estados Unidos, é com eles que a gente vai se aliançar. E quando é que o Putin começa a se aproximar do Bolsonaro? Você tem uma ideia, Carlos? Você consegue imaginar como essa aproximação começa a ficar forte? Vou pensar aqui, peraí. Quando o Trump perde as eleições e o Joe Biden é eleito. E aí os Estados Unidos passa a ser hostil e o Brasil hostil Sim, aos ele Estados precisa de Unidos e outro aliado. vice-versa. E aí vai para a Rússia às Exatamente. vésperas da guerra. Você imagina? Não, e aí Exatamente. as pessoas ficam questionando, né? Eu também me questionei, por quê? Aí vão dizer, não, a viagem estava marcada há muito tempo, com antecedência. Cancela, né? Cara, aí você imagina, é interessante para o Bolsonaro, eu queria até ouvir a tua leitura, essa ida naquele momento, porque as pessoas, em certo grau, sabiam o que estava para acontecer, né? Então, você teve essa viagem marcada para a Rússia, né? Por que nesse momento, né? Se é uma viagem às vésperas de uma guerra, esse pessoal estava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo ali. E aí você tem o Bolsonaro vai. Por que é interessante para o Bolsonaro? Queria ouvir a tua opinião como alguém que Uhum. estuda relações internacionais. É interessante para o Bolsonaro, por quê? E para o Putin, por quê? Imagina aquelas cenas patéticas ali de constrangimento, o Bolsonaro olhando para o Putin olhando para ele, né, sem ter o que dizer antes do sinal da TV abrir. E aí você imagina a compartimentação do Putin. Ele está recebendo o Bolsonaro e na sala ao lado todo o staff militar e de inteligência dele mostrando os planos para invadir a Ucrânia, que aconteceria dias depois, né? Essa viagem acontecer por quê? Interessa a quem? A todos? Aconteceu para porque o Bolsonaro ia acabar com a Terceira Guerra Mundial, como diz o ministro Salles. É, Assim, o que acontece? O Trump perde as eleições, o Netanyahu perde as eleições, e isso, aquela construção de uma coalizão ideológica da direita radical em nível mundial, ela se enfraquece, né? E à medida que o Joe Biden acirra o discurso contra o Bolsonaro vai procurar a Rússia, seja por conveniências ideológicas, seja por conveniências políticas e vice-versa. Mas é interessante lembrar que no cercadinho, antes de fazer a viagem, uma das pessoas perguntam para o Bolsonaro, mas o Putin, né? Putin, Rússia, é tão distante dessa nossa agenda ocidental e tal. Por que o Putin? Ele fala, assim, porque ele fala, não tenho popular dúvida, o Putin é um infiltrado, né, para fazer conservador. essa pergunta. Exatamente. Ele falou assim, eu não tenho dúvida, o Putin é um conservador. Então, assim, se justifica a sua ida lá porque existe compatibilidades ideológicas. Agora, assim, uma coisa muito curiosa, Carlos, é notar a posição do Ernesto Araújo, né, em relação a essa Criticou, viagem. né? Criticou? Porque, assim, o Olavo de Carvalho, é aí que tá as diferenças do Olavo para o Dugin, que eu acho que faltou uma matizada nesse livro do Teitelbaum. Tem um debate que os dois fazem, que vira um livro, o debate é online, depois ele vira um livro, que ficam claro, basicamente, algumas ideias. A visão do Olavo de Carvalho é que existem três frentes de globalismo. A frente ocidental, liderada pelos Estados Unidos de esquerda, né, na visão dele, progressista, a frente sino-russa e a frente muçulmana por meio do califado. Então, são três frentes. E o Brasil não poderia aderir a qualquer uma delas ou sinalizar apoio. E o Ernesto Araújo, na entrevista que ele dá para a Jovem Pan, ele fala assim, não, não dá para se juntar com os globalistas chineses e russos. Ele está reverberando a posição do Olavo de Carvalho. E eu sinto que o Felipe Martins deve estar também incomodado com essa posição, porque o Felipe Martins foi quem defendia em palestras, do dever de ofício eu tive que ficar escutando as palestras do Felipe Martins, ele defendia essa tese das três frentes. De repente, ele, como assessor da presidência, tem que viajar junto com o Bolsonaro, né, fazer o encontro com o Putin, e eu fico imaginando o que estaria pensando o falecido professor Olavo de Carvalho dessa posição de Eu vi apoiar aqui o uma governo nessa matéria da pseudoneutralidade. Folha, né? Uma Folha dia 15 de fevereiro. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em meio à crise com a Ucrânia e apontou a falta de neutralidade do chefe do executivo brasileiro. Em entrevista à Rede TV, Araújo destacou que, ao ir à Rússia, o presidente demonstra certa preferência por um dos lados da disputa.
Exato, exato. E essa posição é muito clara para ele. Na entrevista na Jovem Pan, ele explica um pouquinho mais e é coerente com a visão olavista. É assim, ele é um olavista puro sangue, fora do governo você não tem tantos outros constrangimentos para defender essas posições. E acredito que se tivesse fora do governo também, o Felipe Martins estaria defendendo a mesma posição. Não dá para fechar com a Rússia, porque a Rússia está na outra frente da investida globalista. Então não podemos. Mesmo. E aí o Olavo de Carvalho, assim, esse conservadorismo aí do Putin é mise-en-scène, né? É pura falsificação, é uma fraude. Ele não é um conservador, ele utiliza o conservadorismo para conseguir aliados internacionais, mas ele continua sendo o velho agente da KGB, o Putin. Então, eu acredito que o Felipe Martins e o Ernesto Araújo que acreditem nisso também. O Felipe Martins fez uma postagem nas redes assim, não caiam em falsas narrativas, uma super blasé e neutro assim, em relação ao conflito, mas ele deve estar dividido, né? Dividido não, ele deve estar angustiado com a posição, É, porque ele discorda, tenho certeza absoluta que assim, só pegar o que ele dizia 1 ano, 2 anos antes sobre o que é Rússia e China unificados, ele discorda profundamente dessa abordagem. como é que você avaliou quando surgiu aquela clássica imagem do Felipe Martins atrás do presidente do Senado fazendo um gesto supremacista? Ele alegou que estava arrumando a lapela do terno e depois a justiça confirmou, né? Entendeu, o juiz entendeu que ele estava só arrumando a lapela mesmo do terno, né? Como é que você avaliou aquela situação? O Carlos, se fosse aquele ato isolado, eu Daí o falaria benefício assim, da dúvida, indúbio pro com réu. certeza, com certeza. É porque ele faz o white power, né? E assim, difícil você arrumar a lapela do terno com um movimento tão explícito como fez. Mas se fosse só aquele sinal, isso daria benefício da dúvida para ele. Mas ele vem num conjunto de citações indiretas. A dog whistle se utilizou momentos atrás a expressão muito bem, né? Esses apitos de cachorro, né? Que é para o público que é extrema-direita. Por que existe o dog whistle? Porque você precisa comunicar com a extrema-direita, essa comunicação não pode ser evidente, porque a extrema-direita foi expurgada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eles inventam códigos para que eles possam se comunicar entre si e aumentar o sentimento de corpo, aumentar o corporativismo, o espírito de corpo. Então, tem uma série de símbolos. Ele utiliza Avatar com Vaporwave, que é a linguagem estética da alt-right. Ele cita uns trechos de poesia que foram do Dylan Thomas, né, que foi utilizado pelo terrorista supremacista branco antes de fazer o atentado na Nova Zelândia. Ele cita mensagens e bordões do período franquista. Então, assim, se fosse aquele ato isolado, tudo bem, mas avaliado no conjunto, isso mostra que é mais um sinal de que ele vive em diálogo permanente com esses setores da extrema-direita, principalmente com a alt-right americana. É. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta que mereceria vários episódios, mas a gente falar brevemente, que é um termo também que eu acho interessante e que está presente nesse debate, que é a tal da metapolítica, né? De vez em quando surge essa palavra aí, mas as pessoas não sabem o que significa, né? E você também tem se dedicado a estudar isso, né? O que você poderia falar sobre esse assunto e como é que ele está inserido no governo, nas pessoas que conduzem a política brasileira? Bom, metapolítica aparece no blog do Ernesto Araújo, junto com o número que elegeu, né, o número de candidatura, Metapolítica 17. E aí, né, a pessoa, o desavisado, a pessoa olha assim, o que ele quer dizer com metapolítica? E metapolítica é um dos projetos da extrema-direita, ideológicos da extrema-direita, desde 1968, quando o Alain de Benoist, ele funda uma organização chamada GRES, que é um instituto que vai fazer com que outros ideólogos da extrema-direita também francesa se vinculem a ele. E o projeto do Benoit tem a ver com aquilo que a gente conversou há pouco a respeito do Gramsci, ou seja, ao invés de ficar disputando a política, vamos disputar pelas ideias. Existe, na visão dele, uma hegemonia das ideologias liberais e de esquerda no mundo, e se a direita quer ganhar espaço, precisa primeiro ganhar espaço
no campo ideológico. Então, essa visão ela vai ser transferida para os Estados Unidos na figura dos culture wars, das guerras culturais. Então, é necessário empreender uma guerra cultural em todas as trincheiras possíveis das ideologias. Então, tomar editoras, ocupar espaço no mercado editorial, nas redações de jornais, no teatro, na televisão, nas rádios. Você está descrevendo meio Brasil aí, né? Editora Record, Isso, que publicou, repaginou isso, as obras do Olavo de perfeitamente. Carvalho, TV Jovem Pan News, Brasil Paralelo. Realizações, Jovem Pan, isso. O Brasil Paralelo talvez seja o maior projeto metapolítico desse grupo. Tem o Daniel Friedberg, que foi a figura mais importante da extrema-direita sueca, embora não seja um ideólogo, ele é um investidor. O que ele faz? Ele cria festivais, né, de rock, de black metal, para congregar bandas que dialogam com essa agenda. E ele depois criou 2 projetos interessantes, que é a Arctus, que é a maior editora de extrema-direita do mundo, Arctus Media, e criou uma Metapédia, que é uma espécie de Wikipedia para a extrema-direita. Então você tem um verbete que é Meta-enciclopédia. isso. Assim, você pega um verbete que é Carl Schmitt, que é um ideólogo da extrema-direita. Aí no verbete do Wikipedia vai aparecer lá que o Carl Schmitt foi parte do partido nazista, que ele pode ser considerado um ideólogo da extrema-direita. Se você colocar no verbete do Carl Schmitt para o Metapédia, vai falar assim, cientista político alemão, autor de tal, 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 tal. Então naturaliza, né? Esquece. Então a ideia é confrontar, inclusive nos verbetes, né, essa visão que eles entendem ser uma visão progressista. Em Fazer todos uma os campos. limpeza, né? Vamos limpar aqui isso que pode Sem dúvida. ser inconveniente para a nossa Sem causa. dúvida. Você lembrou muito bem, a editora Record no Brasil, que publicou basicamente todos os Não, autores, tem né? São aquele pessoas. livro da Camila Rocha. Então, a Camila, no livro, ela reproduz um trecho da entrevista que ela fez com o Carlos Andreasa, que era editor da Record à época. Ele fala: a gente repaginou o Olavo da capa ao conteúdo, para transformar o livro dele numa literatura de acesso, porque identificamos uma demanda reprimida por É autores isso. de direita no país. Publicou, republicou, e alguns dos livros dele são best-sellers até hoje, né, editor? Até que romperam o Sim. contrato, ou não renovaram, né, com o novo editor, acho que o Rodrigo Lacerda, e pararam de reeditar. No dia seguinte, quando o Olavo morreu, os livros estavam sendo vendidos na Amazon assim, a R$ 900, R$ 1.500 e tal, mas certamente editoras aí paralelas e ligadas a esses grupos vão começar a reeditar a obra dele, deve ter PDF em rede, vão distribuir, enfim. E até tem a antropóloga Letícia Cesarino, da Sim. Santa Catarina, também já a entrevistei, ela compartilhou no Twitter dela uma troca de mensagens, porque ela monitora grupos bolsonaristas, né, de uma pessoa, provavelmente aluna, ex-aluna do Olavo de Carvalho, dizendo que já havia um grupo de ex-alunos e discípulos recolhendo frases do Olavo para construir uma espécie de oração, porque haveria grupos que se reuniriam para ler como se fosse uma oração, né? Um culto ao Olavo de Carvalho. É interessante isso, porque eu que conheço muito bem o núcleo olavista, sei quem é dissidente, desde o primeiro dia, né? O meu primeiro contato com o Olavo de Carvalho foi por meio do meu pai. Em 1998, eu morava em Goiânia e ele escrevia para a revista Bravo. Então, desde lá, eu acompanho o Olavo de Carvalho, né? De perto, dos seus membros fundadores, da seita. Você não Eu foi sempre achei que... olavista em algum momento da vida, não, né? Não, não. Eu fui um liberal que eu li essa fase um pouquinho menos radicalizado do Olavo de Carvalho. Eu acompanhei de perto com uma curiosidade, à medida depois que eu entrei para a graduação, para o curso de E Relações olha como foi Internacionais, eu útil, né? consegui. Como tem sido útil agora. Demais, demais, porque assim, eu conheço cada um, né, das pessoas que se vincularam àquele movimento. E as dissidências. E eu sempre assim, achei aquilo com um espírito de seita, sabe? Com uma linguagem própria, com rituais iniciáticos, com o seu próprio guru. Eu acho aquilo absolutamente assustador. A pessoa que se desvincula vira um traidor mor, inclusive Pária, né? Para usar o termo do chanceler. pária, pária total. Então, é interessante como é que esses grupos conseguiram
ocupar espaços, né, na editora. Não. Praticamente todos os subintelectuais vinculados ao olavismo produziram livros, escreveram livros sobre temas diversos. O Rodrigo Constantino, que tem uma relação de amor e ódio com o Olavo de Carvalho, mais recentemente de amor, mas que o próprio Olavo inventou o apelido para ele, Rodrigo Constantino. Então, dentro da verborragia, digamos, um pouco vulgar do Não, Olavo de curioso que... Carvalho. Sim, diga lá. Não, o Constantino publicou e republicou pela Record. A Jovem Pan foi se tornando cada vez mais um bunker de ideias e chamava o Olavo de Carvalho para lá. E o Adrilles, olha lá, professor Olavo de Carvalho. Era isso que eu ia dizer, professor. porque eu, por questões profissionais, tenho monitorado algumas coisas da Brasil Paralelo, né? E aí eles têm um podcast também. Eu não me surpreende se eles, não sei, dependendo do modelo de negócio, eles também eles podem virar um canal de TV. Os vídeos deles estão todos no YouTube, qualquer coisa que você quiser está lá. É uma plataforma de streaming gratuita. Você pode pagar e pode assistir de graça. Era o projeto. Então... Não sei se você sabe, no comecinho ele era para pegar a estatal brasileira, como é que chama? Estatal? EBC, foi uma briga isso. TV Brasil. EBC, a EBC passou filme do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições. Sim, não, estava na TV Escola, né? O conteúdo da Brasil Paralelo estava na TV Escola. Mas aí eu tava... A ideia era o Alan dos Santos assumir esse posto para fazer guerra cultural a partir da EBC. Exatamente. E aí eu estava monitorando, eles têm um podcast, que chama Brasil Paralelo. E aí o episódio mais recente foi com o Adrilles, que foi demitido da Jovem Pan porque, vou colocar aqui, teria feito um gesto nazista no programa que estava discutindo a demissão do monarca e do Flow por conta da defesa que ele fez da existência e legalização do partido nazista. E aí o Adrilles cita o Olavo de Carvalho, ele vai citando, e os apresentadores assim fascinados com a fala dele. Então eu não me surpreenderei se daqui a pouco o Adrilles tiver um podcast. Ele fala muito bem e ele admitiu lá que está semi-candidato, né? Já está em conversações, já se filiou e pode se lançar candidato a deputado federal nas próximas eleições. Tem espaço ainda, né? O espaço para essa direita diminuiu, mas ainda não, ele cresceu, ele falou que foi espaço. cancelado por um monte de gente e ganhou centenas de milhares de seguidores nas redes sociais dele. Então, esse é o buraco em que nós estamos, né? E é isso, o projeto metapolítico está na ordem do dia para essa direita. Acho que vale a gente fazer um outro episódio depois sobre metapolítica, só isso, todas as suas implicações. Mapeando as ações, né? E é isso, o Gramsci. Tem até um texto muito bom do Álvaro Bianchi, que é o grande pesquisador que você me mandou na Jacobin, né? Isso. Eu vou colocar nas informações do episódio o link. Isso. E que ele fala das deturpações que foram realizadas do pensamento do Gramsci e como o Gramsci tem sido apropriado pela direita para justificar uma guerra cultural, uma guerra ideológica contra as esquerdas. É a história, eu entrevistei outro dia o Paulo César Gomes, que é um historiador, e ele está naquele grupo que faz a história da ditadura. Ele tem também livros publicados, e ele falou de uma estudante que está, não sei se é doutoranda, que ela está estudando, assim como tem o negacionismo, revisionismo, ela está se dedicando ao distorcionismo, que vai pegar essas coisas que tem a ver com isso. Você pega o troço e distorce para atender aos seus interesses. Você tortura ele até ele confessar aquilo que você quer. Isso, exatamente. Bom, Davi, a gente então já fica aqui amarrado outros encontros para a gente falar sobre esses temas todos. Pode contar comigo. E te agradeço muito aí a entrevista. Foi um prazer, Carlos. Pode contar comigo para a gente dar continuidade. Eu acho que ficaram vários lacunas, fios aí, e a gente pode pegar e empurrar para um lado e para o outro, que dá muito tempo ainda de conversa. Tá ótimo.